Muito boa noite, muito bem-vindos aqui a esse encontro meu com o padre Fábio de Mello. Agradeço a presença de todos que estão entrando aqui no canal Prazer Carnal. Naturalmente, o que motiva esse encontro trata-se do livro Crer ou Não Crer, e agora, numa conjuntura inteiramente nova, o livro vendeu 250 mil exemplares e agora estamos aqui em plena epidemia. Então, para a gente começar, peço ao Igor que nos assessora que rode a nossa vinheta, por favor. Prazer Carnal. Uma figura muito conhecida, Padre Fábio de Mello, mineiro de Formiga, como todo sacerdote, formado em filosofia e teologia. E ter essa oportunidade de, neste momento tão diferente, tão atípico, a gente estabelecer esse dedo de prosa, que eu acho que é o que está nos salvando, né? Acho que nós nunca estivemos tão necessitados da palavra. Talvez a palavra nos dias de hoje seja o recurso mais terapêutico que nós tenhamos. Seja através de um livro que nos acompanha em casa, seja através dessas conversas que nós estamos querendo acompanhar através da internet, bons encontros salutares, ou seja, através do que nós assistimos na televisão. Nunca estivemos tão necessitados da palavra bendita. E para mim é uma honra toda vez que eu me encontro com você, porque eu sei que malditos não seremos, e nem estaremos a serviço da palavra que maldiz. Então, estou muito feliz de estar aqui. Essa é uma boa ideia da cura para a palavra, essa é uma expressão de Lacan, né? A cura pela palavra, também uma questão religiosa. Deus cria o mundo pela palavra, faça-se a luz. Jesus opera todos os seus milagres pela palavra, levanta-te, anda, dá ordem a Lázaro. E muita gente nos pergunta, e já perguntaram a você e a mim, como é que pessoas que divergem em um ponto central, que é o ponto da fé, podem ser amigos, né? Alguns até se decepcionam lendo o nosso livro, porque esperavam que a gente dissesse frases lacradoras, não tentasse se impor ao outro, não tentasse ser mais do que o outro. E, com isso, acabam achando que vai ser um debate em que um tenta ser vitorioso sobre o outro. E eu já fiz essa experiência de imaginar como seria se um dia eu voltasse, por exemplo, à religiosidade, à fé que eu já tive. Eu naturalmente passaria a frequentar os sacramentos. E como seria o padre Fábio, se acontecesse, não vai acontecer, de abandonar sua fé, deixaria de frequentar os sacramentos. Na prática, talvez como na parábola de Lucas 10, nós teríamos os samaritanos, assim, sem identidade formal, no caso com o judaísmo, mas fiéis ao compromisso. Ou seja, ser cristão seria isso, em parte, o samaritano, ou seja, mais do que alguém que tem uma identidade religiosa, tem uma prática de caridade, uma prática de atenção ao outro. Isso que seria ser cristão? A gente tem no samaritano uma figura, um exponencial daquilo que nós compreendemos como um ser cristão apurado, né? Muito embora eu acho que na parábola do bom samaritano, aquele que dá mais sinais de que verdadeiro cristianismo é o dono da pensão, que precisou ficar com o doente sem uma quantia suficiente para poder receber aquele hóspede e cuidar dele. O samaritano pagou a conta. Então, a gente tem alguns exemplos de cristianismo nessa parábola, né? Eu, pessoalmente, fico com o dono da pensão. Eu ponho muito a minha atenção naquele que recebe a responsabilidade de fazer de maneira muito concreta pelo outro. Você tocou num assunto muito interessante, que é se um dia eu deixasse de participar dos sacramentos, né? Eu nunca tive uma visão muito quantitativa dos sacramentos, o carnal. Eu sempre acreditei que um sacramento bem celebrado pode nos valer para a vida toda. E talvez nós tenhamos essa necessidade de multiplicar tanto sacramentalmente os nossos ritos, porque a gente ainda não conseguiu vivê-los de fato. A gente ainda não conseguiu fazer a ponte daquilo que a gente celebra para aquilo que a gente vive. É por isso que, na perspectiva católica, a missa nunca termina. Nós podemos até ter uma finalização do rito, mas o que ela propõe se desdobra nos nossos dias, né? Eu saio da igreja após participar da Eucaristia,
com uma missão muito nobre, que é levar o Cristo encarnado em mim. O meu corpo é um território do sagrado. Essa compreensão é salvífica para quem vive e também para quem nos encontra. Aquele cristão que de fato encarnou o significado da Eucaristia, que é o desdobramento do Cristo em nós, né? Porque quando eu digo tomai e comei, isto é o meu corpo, essa fórmula santa, sagrada, nós sempre pensamos que ela é unilateral, é Cristo, é o Padre dizendo na pessoa de Cristo, né? Eu digo isso em nome de Cristo, em persona Christi. Mas eu não posso me esquecer que eu também digo isso a Jesus. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então eu estou recebendo o corpo santo num corpo humano e a partir do momento que me conecto, eu não gosto da palavra conexão porque ela fica muito técnica, né? Mas a partir do momento que eu entro em comunhão com o significado da Eucaristia, eu estou radicalmente comprometido com a necessidade de ser Cristo de novo. Senão eu vou virar um papa hóstia, né? Eu vou comungar a vida inteira, mas a comunhão nunca me comunga. Deus nunca tem a oportunidade de me comungar também. Eu nunca dou a Ele o direito de andar pelo mundo através do meu corpo. Aliás, você quando me convidou para essa live, para essa conversa, a sua principal motivação era essa, né? Padre Fábio, que tal no dia do corpo de Cristo a gente ter um encontro? E eu achei muito significativo que fosse nesse dia, para a gente poder, de alguma forma, acordar as consciências que estão esquecidas, ou até mesmo comunicar aquelas que ainda não perceberam que o cristianismo só é possível quando os sacramentos se tornam vivos em nós. Quando nós vivemos a mística que nos incorpora na vida de Deus. A vida é sagrada. Tudo aquilo que eu posso fazer como homem tem uma dimensão sagrada. E quando a gente vive esse cristianismo aí, seja à luz do samaritano, que se sensibiliza diante de alguém que sofre, seja à luz de Madalena, que anuncia, que é a primeira discípula, que anuncia a ressurreição, que comunica uma boa notícia, seja através daquela samaritana que tem o seu coração libertado de todas as prisões que os seus processos religiosos haviam impostos a ela. Eu acho que há muitas formas de ser cristão, há muitas formas criativas de viver o cristianismo, mas nós não podemos esquecer que todos esses desdobramentos criativos só serão, de fato, válidos nos dias de hoje, se eles estiverem nos colocando em comunhão com Deus. Interessante a ideia. Eu não sei se tem um autor a ideia, que circula na internet a frase que Jesus Cristo é muito legal, mas o que ferra é o fã-clube. Não dá. Já escutei isso também algumas vezes. Aliás, eu vi isso numa pichação de um muro. Eu vi isso no Nordeste, um muro pichado com isso. O verbo não é ferrar, mas é muito cedo para a gente usar o verbo e a live é com um padre. Então, essa ideia de que a ideia é boa, mas os seus seguidores são problemáticos, essa é uma ideia que pode ser analisada? Eu acredito que sim. Quando nós temos uma oportunidade de voltar às origens, seja através dos estudos, seja através da própria eclesiologia, né, de identificar como é que nós nascemos como comunidade cristã. Quais foram os primeiros movimentos que nos gestaram, que nos geraram, que nos entregaram para o mundo? Ou seja, do ponto da exegese, quando você vai na Sagrada Escritura, quando você identifica o que Jesus realmente queria com os seus amigos, que a comunidade de Jesus, essa que hoje tornou-se universal, tão grande, abrangente, ela começou com um grupo de pessoas restrito, que depois foi se ampliando. Quando nós temos uma leitura dessas origens, e quando a gente vê aquilo que nós estamos conseguindo viver e chamar de cristianismo hoje, há uma distância muito grande entre a proposta e a resposta. Eu faço o meu ato penitencial diariamente, carnal. Eu não gosto de ter muito embora, em alguns momentos, o meu discurso, eu sinto necessidade de profeticamente nos acusar, mas eu nunca me retiro dessa acusação. As incoerências do cristianismo estão em mim. Então, eu as reconheço para depois ter coragem de contar isso
publicamente, que eu acho que o testemunho ele é muito válido quando eu digo, quando eu tenho coragem de demonstrar as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, aquilo que eu ainda não consegui alcançar como cristão, eu de alguma forma motivo os outros a fazerem o mesmo. Eu tenho muito medo de ser de ter a dimensão profética da minha vida, que eu não nego, eu sou um sacerdote. O leigo já tem isso, imagina, o sacerdote tem por vocação. Eu tenho a necessidade de denunciar aquilo que não é cristão, aquilo que está aparentemente caricato, fantasiado para parecer cristão, mas não é. Mas eu reconheço isso num primeiro momento em mim. Eu também, às vezes, sou um fã-clube chato. E olho para a minha vida, já fui extremamente incoerente com aquilo que Jesus me pede. Quando olho para a origem, quando eu olho para os primeiros discípulos, para os primeiros cristãos, para as primeiras comunidades, e vejo a minha vida, eu me sinto muito distante. Aliás, eu tive um projeto que eu gravei, acho que em 2006, eu tinha terminado de ficar padre, não me lembro agora quando foi. Acho que foi 2006, 2007, que se chama Humano Demais. Uma música que gerou outras. A música principal chama-se Humano Demais, em que eu reconheço que eu ainda não compreendo as escolhas de Jesus. Se eu tiver que escolher um grupo para trabalhar comigo, eu tendo a preferir os melhores. Jesus não. Jesus não teve um critério para colocar com ele pessoas altamente qualificadas. Não, era um bando de gente sem nenhum preparo, mas ele se garantia, né? Ele se garantia. Eu vou pegar essa gente e vou ajudar a formar a liderança que eu preciso. Eu não tenho medo de pecado, eu não tenho medo de fraqueza, eu não tenho medo de fragilidade. Eu hoje me digo cristão e certamente não teria coragem de convidar os mesmos que Jesus convidava. Às vezes, como cristão, eu não tenho coragem de estar nos lugares que eu sei que Jesus estaria. Então, eu faço sempre a minha meia-culpa e busco, eu não só reflito sobre isso, mas eu procuro no meu dia a dia fazer de tudo para que essas incoerências diminuam dentro de mim. Porque assim eu posso ter, através do meu testemunho mesmo, né, demonstrar que nós podemos ser cristãos com uma proposta realmente cristã. Eu sempre digo isso também, já fui mal interpretado por falar, mas às vezes eu me acho dentro de um contexto em que nós somos católicos demais, cristãos de menos. Já me explico. Católicos demais no sentido de sermos irrepreensíveis dentro daquilo que nós podemos demonstrar. Nós vamos à missa, nós rezamos diariamente, nós temos os nossos grupos de família, nós participamos das pastorais, mas nós ainda somos pessoas insuportáveis. Quando nós voltamos para casa, nós queremos que os nossos filhos estejam conosco naquelas participações que nós dizemos importantes, mas eles não percebem que nós estamos melhores porque estamos indo lá. Então, às vezes, eu identifico que eu me torno uma pessoa incoerente porque eu não permito Deus transformar a minha vida. Eu posso até ter atitudes católicas, eu posso até ser reconhecido como um homem católico nas minhas exterioridades, mas nas minhas relações particulares eu não sou cristão. Então, quando eu tenho o catolicismo como uma fachada, mas o cristianismo não está na essência, eu, de fato, vou corroborar para que esse fã-clube seja desagradável. Eu gosto dessa ideia, uma das coisas que eu gosto na sua teologia existencial é essa meditação permanente e prática sobre a imperfectibilidade humana, sobre o estado natural. A igreja ensina, a igreja católica ensina que a igreja do céu é a igreja vitoriosa, que a igreja do purgatório é decente, que a igreja na terra é a igreja militante, é formada de santos e de pecadores. Mas, de fato, né? Eu gostaria, até uma ideia interessante para um dia a gente escrever, o RH de Jesus foi um horror. Horrível. Eu nem me refiro a escolher um provável zelote como Judas, um adolescente como João, mas ele escolheu pessoas que eram conhecidas no mercado como filhos do trovão. Eu acho que quando você escolhe pessoa que já vem com problema... Com um apelido desse, né? Com uma alcunha dessa... Já vem com BO, né? Filhos do trovão. Eram pessoas de bipolaridade, alguma coisa assim. E realmente são figuras interessantes, mas de fato é uma coragem
uma coragem muito grande, porque a gente acha que escolhe os melhores e a gente é surpreendido. E Jesus realmente escolheu, o RH de Jesus é problemático, né? O líder da turma traiu, né? Apenas um ficou no Calvário, né? Quando a coisa apertou. Então, Ainda emocionalmente, assim, todo mundo muito frágil, né? Um se matou, isso pega mal num projeto pega pedagógico. Mal, é um grupo difícil de você defender. O aluno tesoureiro se matou e assim por diante, né? Mas já que nós falamos de pecados, eu gosto muito nessa reflexão sobre o homem real e não uma igreja de querubins, e que eu acho que é muito a sua teologia existencial, daquela tradição antiga dos pecados capitais, 7, qual é aquele que tem mais a sua cara, Padre? Nossa, meu Deus. Mais Fabiana. Eu já lhe digo para à vontade que dos 7, só havia 2 que eu dizia que não me atingiam, a avareza e a inveja. Aí eu me descobri invejando, agora é só... E eu vou abandonando a luxúria, mas não é por virtude, é por idade mesmo. Então, a luxúria requer um funcionamento, né? Então, dos 7 pecados capitais, qual é aquele que provavelmente vai pesar no julgamento? Eu acho que eu perpasso todos. Eu acho que a minha vida de homem insuficiente, ela o tempo todo me coloca numa contradição que eu não gostaria de viver. E eu sei que eu precisei aprender a olhar para a minha miséria de um jeito certo. Eu tive a graça, carnal, de ter um homem que me ensinou muito, que foi o Padre Léo. O Padre Léo conheceu a minha vida como quase ninguém conheceu. Um homem da congregação do Sagrado Coração de Jesus, que num determinado momento rompeu com a congregação. Não é que ele rompeu, ele foi viver um trabalho diferente. Ele fundou uma comunidade chamada Betânia, onde ele recolhia, recebia pessoas com dependências químicas, só recebia gente problemática. Por incrível que pareça, a primeira pessoa que o Léo recebeu na comunidade chamava-se Madalena, e eu me lembro que ele não foi proposital, foi de fato a primeira pessoa que parou lá, tinha uma vida muito, muito parecida com aquela que nós temos como, embora a gente saiba que se a gente for estudar, ela não tinha muito essas características que a gente como igreja diz, né, que ela era uma prostituta, que ela era isso, que ela era aquilo. Enfim, dentro desse imaginário popular, Madalena de Léo correspondia muito a essa Madalena da tradição cristã. E o meu encontro com Léo foi muito providencial. Era como se Deus estivesse me colocando numa teologia que depois, os 4 anos em Taubaté, não me ensinaria. Não me ensinariam. O Léo me ensinou a ter um olhar misericordioso sobre mim, que nunca foi um olhar complacente de, eu sou miserável e assim eu serei. Não. No primeiro momento, se eu não acolher aquilo que é miserável em mim, eu vou, de alguma forma, e isso a psicologia nos ensina, que não é saudável, tudo aquilo que eu tento negar em mim tende a se tornar muito grande no meu inconsciente, nas forças interiores que eu não tenho controle. E acaba tendo uma demanda muito grande de atitudes que estão nascendo de tudo isso. Então, o Léo me ensinou a ter essa complacência, ou melhor, a ter esse olhar misericordioso, sem ser complacente, sem passar a mão na minha cabeça. E a partir daí, eu acho que eu ganhei um novo rumo como cristão. Não é possível ser cristão sem antes ter feito uma viagem neste território sombrio que eu sou. Então, eu sou um lugar onde esses pecados estão vivos. Agora, eu preciso fazer a substituição de tudo isso, né? Para isso, eu tenho as virtudes teologais, que fazem o contraponto, né? Que é uma proposta de vida. É como se eu me colocasse dentro dessa vocação. Eu sou um fruto adâmico, mas eu caminho na direção crística. Eu preciso alcançar os benefícios do Cristo, embora seja Adão o tempo todo. Um homem feito de barro, que às vezes não suporta o caminho, cai antes de chegar, cai antes de alcançar, mas eu não desisto. Então eu acredito que
essa leitura um pouco mais amorosa das minhas misérias me ajudou muito a alcançar um pouco mais daquilo que eu tenho de melhor e que está à minha disposição. Como eu sou professor, eu vou ajudar os alunos. As virtudes teologais são fé, esperança e caridade. Eu vou ajudar os alunos que não sabem de cor as virtudes cardeais e teologais que se contrapõem aos pecados capitais. De fato, eu gosto muito da palavra esperança, sempre encerro algumas crônicas do Estadão com "é preciso ter esperança". A esperança é a arma de qualquer pai, de qualquer professor, de qualquer padre, de qualquer pessoa que trabalha com jovens, que tem filhos, olhar para aquele ser humano e achar que ali tem algo bom. Isso é um gesto quase épico. Aliás, só fazendo um parêntese, eu acho a esperança tão fundamental na vida cristã que, às vezes, se a gente perder a fé, mas não perder a esperança, a gente ainda tem salvação. Porque, às vezes, a fé sem esperança, ela não nos motiva, ela não nos movimenta, né? E, às vezes, em alguns momentos da nossa vida, você tem crises de fé, e você tem aquela sensação de que perdeu mesmo a confiança que antes você tinha. Mas se você não perde a esperança, eu acho que é por isso que Moltmann foi muito feliz quando ele construiu a sua teologia, a sua escatologia, a partir do conceito de esperança, né? O conceito de esperança na fé cristã me ensina que tudo que eu espero, eu devo esperar operando. Eu não posso esperar sentado. Então, mesmo quando eu não estou acreditando, eu continuo preparando, porque viver é a preparação. Há muitas pessoas que têm uma ansiedade enorme. Como será depois que nós morremos? Não sei, eu não tenho a menor ideia também. Agora, eu tenho um conceito de esperança que me promove diariamente, que me coloca numa perspectiva, num desejo enorme de construir a melhor vida possível. Porque eu acho que quando a gente vive melhor, a gente tem menos medo da morte. Então, a esperança é o combustível da vida humana. Um colega meu que tinha formação calvinista, Rubem Alves, meu colega na Unicamp, ele escrevia sobre a esperança, e ele disse que o religioso é aquele que considera a morte sua irmã, porque ele revela a sua Páscoa, já que falamos de escatologia, de final, escatologia pessoal, de final dos tempos pessoais, então que o religioso se vê se ele tem ou não medo da morte. Eu acho muito divertido, tem um filme sobre o Chico Xavier, que ele está em uma turbulência em um avião, e ele começa a gritar que não quer morrer, e o seu mentor espiritual diz, tenha dignidade, mas não quero morrer. Já é divertido, porque eu digo para um amigo muito grande, que é o Dr. Drauzio, que eu não tenho medo nenhum da morte, ele diz, espera chegar a hora, e aí vamos avaliar. Aí nós vamos conversar. Exatamente. Mas eu gosto dessa ideia, porque eu acho que o Evangelho, a Boa Nova, ele vai para Zaqueu, ele vai para Madalena, ele vai para os filhos do trovão, ele vai para a dúvida de Tomé, ele vai até a simpatia de um Judas, que apesar de estar prestes a cometer um crime tão hediondo, que Dante vai colocar lá no fundo do inferno, ainda é convidado para a festa de encerramento do ano. Eu acho isso muito generoso. A festa da firma. Então ele é convidado, apesar de ser o que está ali para mostrar que sentar 13 à mesa é um problema, né? Mas parece sempre que foi o seu caminho, né? Desconfiado o fariseu, desconfiado o saduceu, um pelo conhecimento arrogante, outro pelo dinheiro sem compaixão, confiar na Madalena, confiar nas Marias, etc. Hoje eu escrevi um texto e fiz essa crítica a Jesus, olha só. Eu disse, Jesus, como toda pessoa mística, diz a Maria que ela escolheu o certo, no episódio de Marta e Maria, né? Mas ele come o pão de Marta, ele serve as azeitonas de Marta, ele reclama que ela está trabalhando e não está escutando, mas ele, como toda pessoa que é mística, adora que tem um grupo de irmãos leigos fazendo... Mas isso mas eu gosto da mensagem da viúva. Isso define a sua teologia, quer dizer, a graça é realmente para esse lado adâmico, e a gente, como todo descendente de Adão, peca por pensamentos, palavras, atos e omissões. É isso que caracteriza o seu caminho religioso? Eu acho que sim, porque num determinado momento do meu processo de fé, eu percebi que eu nunca experimentava o sobrenatural. E se eu ficasse esperando o sobrenatural acontecer na minha vida, eu correria o risco de passar uma vida inteira sem o privilégio de crer. Então, um dia que eu descobri que não chovia maná no meu quintal, as imagens lindíssimas que eu tenho do Hélio Petros não choram,
não me dão nenhum sinal de divindade. Codornizes não voam. Não. Eu nunca fui curado de uma doença grave. Não tenho necessidade disso, carnal. Nunca tive necessidade. A mim, o que fascina em Jesus é a capacidade que ele tem de animar os vivos, não ressuscitar os mortos. Multiplicar o pão, curar os doentes, tudo isso eu acho muito significativo. Reflito sobre isso quando preciso, quando o evangelho do dia me fala sobre isso. Mas eu nado de braçada no dia que o evangelho me propõe o encontro dele com Zaqueu, por exemplo. O que ele realizou na vida de Zaqueu não foi nada sobrenatural. Não é nada que você não possa realizar na minha vida, que eu não possa realizar na sua vida. Propor uma vida diferente. Através de um relacionamento de amizade, de um vínculo de fraternidade, mudar a vida de alguém. Mas então tem que sair sendo amigo de todo mundo, criar vínculos com todo mundo. Não. O vínculo de fraternidade cristão, ele nem precisa ser longo, ele não precisa se estender no tempo. O vínculo de fraternidade é aquele que me permite encontros formidáveis, encontros fecundos. A primeira coisa que uma pessoa recebe de mim não é a minha palavra, é meu olhar. E o meu olhar pode ser fraterno. Um dia eu descobri que antes de ter uma palavra de conversão para oferecer a alguém, eu preciso ter um olhar de conversão. E o que converte quando eu olho? Eu deixo a pessoa à vontade. Eu não quero ter um olhar que faça a pessoa sentir-se pior do que ela já se sente. Eu tantas vezes, meu amigo, me senti muito pior do que eu era, porque as pessoas faziam questão de me olhar assim, me condenando. E eu sinto que a minha intuição me coloca diante de um Cristo que não tinha esse olhar condenatório. Ele não fazia questão de que ninguém se sentisse pior do que já era perto dele. E às vezes eu identificava que na conduta cristã, ou até mesmo no exercício da autoridade cristã, sei lá, por uma necessidade pessoal, ou porque não se curou o suficiente de suas neuroses e quer impô-las aos outros, muitos líderes condenam quando olham. Eu já fui muito vítima de olhares condenatórios, e eu não quero oferecer isso aos outros. Então, por que eu me identifico tanto com o encontro de Jesus com Zaqueu? Porque eu parto de uma história que eu posso realizar, que eu posso promover. E vejo que este encontro que Jesus realiza com Zaqueu e que me convida a realizar com as outras pessoas que passarem pelo meu caminho é essencialmente cristão, porque é salvífico, é um encontro salvífico. Toda vez que eu retiro uma pessoa de uma situação desfavorável, e através da prosa, através da conversa, a palavra tem o poder de nos curar, como você também fez referência a Lacan. Nós temos uma psicologia, um conjunto de regras terapêuticas que foram estabelecidas pela ciência, que parte do princípio de uma palavra que liberta, que nos devolve ao lugar do trauma, que nos faz reinterpretar. Então, isso é um gesto profundamente religioso, que eu acho que nós padres, nós pastores, precisamos realizar no dia a dia. Proporcionar às pessoas que nós encontramos a reestruturação de suas vidas. Às vezes, são pessoas marcadas pelos fracassos, pela falta de perdão, né, por aquilo que viveu, pela falta de perdão com aquela pessoa a quem magoou, por quem foi magoado. Então, nós temos tantas estruturas humanas que podem ser o ponto de partida e de chegada da nossa ação religiosa. Por que ficar motivando as pessoas a buscarem o sobrenatural, quando, na verdade, tudo que nos ocorre é tão lindo sendo natural? E por que não interpretar que o natural é o principal lugar da ação de Deus? Porque em algum momento da construção religiosa cristã, nós começamos a ter necessidade de colocar no coração e na cabeça das pessoas que é o sobrenatural, é no sobrenatural que estão as epifanias, as manifestações de Deus. Mas você vê que o Antigo Testamento é cheio de teofanias. O povo de Israel foi
constantemente visitado por milagres maravilhosos. A abertura do Mar Vermelho, a sarça que ardia diante de Moisés, a postura miraculosa de Moisés diante do faraó. Mas nós não vemos nada disso. Nada disso acontece nos nossos dias. Deus é menos Deus nos nossos tempos? Não, é porque nós evoluímos suficientemente para entender que essas teofanias serviram para a infância da nossa fé. E que depois, quando você compreende que não há necessidade de que isso tenha sido literalmente dessa forma, não há necessidade. Nós podemos compreender que Deus está presente na história mesmo quando o miraculoso não nos ocorre. Deus não é menos Deus porque eu rezei e não aconteceu o que eu pedia. Porque às vezes nós confundimos, né? Nós achamos que a fé em Deus é um constante submetê-lo à nossa vontade. Então a gente reza gritando porque damos a impressão de que ele é surdo, que ele só escuta quando gritamos. Nós impomos a ele o que deve ser feito. Às vezes eu ficava observando a maneira como nós rezávamos no interior, né? A gente mudava a voz e ficava, oh meu Deus, olha por essa pessoa, ela está sofrendo tanto, como se ele fosse um velho gagá que não pudesse perceber e eu tivesse que dizer a ele o que precisa ser feito. Então, carnal, essa roupa nunca me vestiu. E se num determinado momento eu precisei passar por essa catequese, eu já passei por ela fazendo as minhas críticas pessoais. Eu não preciso acreditar neste Deus que abriu o Mar Vermelho. Não preciso. Se ele foi importante na construção na fé de uma pessoa, ele não foi para mim. Eu compreendo Abraão como o pai da minha fé. Mas o que eu interpreto em Abraão, o que eu percebo em Abraão, é a conversão linda que esse homem viveu, inclusive no Moriá, quando ele estava prestes a sacrificar o filho dele, e de repente a luz da consciência se acendeu e ele percebeu que havia uma inadequação entre aquilo que ele havia entendido e aquilo que Deus realmente pedia a ele. Deus jamais vai nos pedir o absurdo. Deus jamais vai nos pedir que a gente mate o nosso filho para demonstrar o amor e fidelidade a ele. Então, quando eu percebi que eu tinha direito de interpretar essa postura de Abraão muito mais como um equívoco do que como necessariamente uma imposição que Deus havia feito a ele, quando eu trabalhei com a possibilidade de que Abraão, pelo medo que ele sentia, pelo histórico religioso que ele trazia dentro dele, a estrutura religiosa que foi implantada na mente daquele homem, ele acreditou em Deus de uma maneira que não cabe em mim mais. Ele acreditou num Deus que ia à frente das batalhas, destruindo os inimigos, fazendo coisas terríveis, um verdadeiro genocida, que era capaz de matar os inimigos para demonstrar amor ao seu povo. Gente, se nós estamos dentro de um contexto de universalidade, onde nós interpretamos que todos nós somos iguais no desígnio divino, que todos nós somos criaturas, pretos, brancos, amarelos, chineses, brasileiros, africanos, como é que eu vou me colocar dentro de um discurso que segrega? Como é que eu vou compreender como sagrado uma figura a quem chamamos de Deus, que é capaz de fazer coisas piores do que eu? Então, quando eu percebi que existia essa inadequação e que a minha intuição me colocava num contexto de fé em que eu não tinha necessidade deste Deus absurdo, deste Deus cruel, foi uma libertação, meu amigo. E hoje eu tenho uma satisfação enorme em perceber que hoje o meu ministério, ele ajuda muita gente a reconstruir essa imagem de Deus. Porque conversamos aí, vamos bater um papo entre nós e nós vamos descobrir que muitos de nós fomos vítimas da imposição de um Deus cruel, de um Deus que é muito pior do que nós, de um Deus vingativo, de um Deus que fica olhando o tempo todo o que a gente faz de errado. Foi a Maria Bethânia uma vez que falou isso, né? Que existem duas formas de dizer Deus vê tudo. Você pode dizer Deus vê tudo, ou então Deus vê tudo. Só de mudar a expressão da voz, do rosto, ao dizer essa frase,
a gente coloca o crente numa outra possibilidade de perceber que esse ver tudo de Deus é extremamente amoroso, misericordioso. É bom saber que Deus vê tudo. Não me causa medo isso, porque Ele sabe tudo de mim. Sabe das minhas possibilidades, sabe dos meus limites, sabe dos meus esforços, das minhas vitórias, dos meus fracassos. E isso é naturalmente religioso. Quando nós construímos no coração e na consciência das pessoas uma experiência de Deus que permita a elas serem quem são. Interessante que eu lembrei agora de um filme muito interessante sobre um caso real de monges que foram assassinados na Argélia por radicais. E acho que o filme se chama De Homens e de Deus, mas não tenho certeza, é um filme francês sobre um caso real, em que houve um massacre nos Montes Atlas, e um dia um desses radicais invade o convento, o mosteiro, e o superior diz assim: eu gostaria de ter o olhar de Deus, porque Deus consegue amá-lo, e eu não. Assim, o que será que Deus vê naquele radical que está matando criança e vai matar padres? O que será que Deus vê nele que eu não consigo ver? Ele pede para ter o olhar de Deus. É interessante essa capacidade de atualização da mensagem. Há dias pesados, eu acho que existe um peso que pouca gente avalia, de quem é muito exposto à mídia, muito famoso, que aquilo que me disse uma pessoa no programa da Fátima, que foi o Sidney Magal. O Sidney me disse assim: eu não posso dormir no avião, Leandro, porque se eu dormir eu estarei no YouTube imediatamente. Eu não posso bocejar, eu não posso gritar, eu não posso me irritar com alguém. Uhum. Eu estou sob holofote o tempo todo. Isso é muito cansativo. Isso é muito cansativo. Nós somos testemunhas em conjunto disso, como é difícil. Bem, e quando esse dia é pesado, difícil, as pessoas chegam a gente querendo tanta água do poço da Samaritana que já está seco. Era um poço artesiano, mas foi tanta sede, tanta gente, né? No fim desses dias difíceis, qual é a oração que o consola? Quer dizer, é uma oração formal, é uma oração é mais fórmula? Qual é a oração que tem o poder de reencher o poço da Samaritana? Eu tenho as orações formais como prática da minha vida, né? Nós religiosos temos as orações que fazem parte, a liturgia das horas, que são textos lindos, uma oração que nos coloca dentro de uma universalidade, mas eu confesso para você que o que mais me abastece é o silêncio, é a quietude. E os meus dias geralmente são muito exaustivos, porque, como você mesmo disse, né, o fato de ter uma notoriedade lhe suprime muitos direitos essenciais, inclusive, né, de você dormir num voo sem o medo de que você vai babar e aquilo vai virar um vídeo na internet, ou de você perder a paciência em algum momento, por mais que você se esforce em atender todo mundo. Então, eu sempre opto pelo silêncio e pela solidão. Eu tenho muita necessidade de ser só meu. Em alguns momentos do dia, eu não encaro isso como egoísmo, como um exercício egóico, não, de jeito nenhum. Eu acho que é uma questão de responsabilidade. Ainda que sejam 10 minutos, eu preciso ser só meu, ficar só em mim, só comigo. Porque, como eu acredito, e nós cristãos acreditamos assim, que Deus nos habita, que a forma mais eficaz de estar com Ele, nele, por Ele, e aí todas as preposições. Eu também sou muito seduzido hoje pelo silêncio, entendo por que Abraão, por que Moisés no Sinai, trabalhando com seu sogro, ou mesmo o profeta Maomé, se encontraram no silêncio de uma caverna do deserto, porque realmente é muito mais fácil do que em outros lugares. Eu gostava muitíssimo, eu acho que tinha um poder muito terapêutico para mim, o Magnificat. A simples ideia de repetir o texto de Lucas, né, minha alma engrandece o Senhor, ou cantá-lo, era uma coisa que tinha um poder enorme, era quase um mantra terapêutico.
para mim, podia estar ruim. E, de fato, às vezes a nossa paciência humana, eu lembrei do Papa e daquela moça na Praça São Pedro, aliás, de ascendência oriental, logo em seguida começa uma peste, alguns atribuem a isso. Verdade, foi. O Papa perdeu a paciência com alguém que segura a roupa dele, talvez até uma situação que talvez quem não passe por isso não saiba. Existe um certo medo no meio da multidão. Você nunca sabe quem vai estar no meio da multidão, né? Quer dizer, às vezes tem um Zaqueu baixinho na árvore te olhando com um olhar de súplica, né? Mas às vezes Ali Agca, aquele rapaz que deu um tiro no Papa João Paulo II, né? Então é um pouquinho complicado, né? E entrando agora no mais fundo da sua intimidade, já que falou do silêncio, eu acho que quando os holofotes se apagam, o silêncio se faz, que é que no chuveiro, totalmente à vontade, o Padre Fábio, que já foi para o Grêmio Latino, que é um vendedor campeão, que o Padre Fábio canta no chuveiro? O público vai querer muito saber essa resposta. Você sabe que eu nunca tive o hábito de cantar no chuveiro? Nossa, Nunca. Eu canto sempre, quase sempre. É mesmo? Não, eu nunca me recordo de tomar um banho cantando. Agora, eu tenho uma música que faz parte da minha história, que desde a primeira vez que eu ouvi, ela é quase que um acontecimento diário. De vez em quando eu me pego cantando, que é Resposta ao Tempo, de Cristóvão Bastos e Aldir Blanc. Eu gosto de tudo aquilo que me fala sobre o tempo. Eu gosto. Por isso que eu estava me referindo à liturgia das horas, e todas as liturgias que nos colocam no tempo, que nos contextualizam, que nos ajudam a perceber o momento presente. Eu acho que a liturgia e ela não é religiosa, ela é uma liturgia humana, diária, ela é secular, porque ela acontece fora dos templos. E talvez nós estejamos muito cansados justamente porque perdemos o hábito dessa liturgia, que é eu sentir que eu estou aqui. Eu estou aqui. Esse é o meu momento. Não há nada que me seja possível além disso. Todas as minhas pretensões são possibilidades. Eu não tenho garantia. Eu estou aqui, esse é o meu momento. E eu aprendi, há uns 2 anos, com uma amiga minha, hinduísta, que o banho é um ritual de descanso. Ela me ensinou... Interessante que eu já tinha isso na intuição, mas eu ainda não tinha escutado a teoria. Ela me falou um pouquinho do poder que a água quente e que a água fria tem sobre o nosso corpo, e que nós deveríamos tomar um banho alternando essas duas temperaturas, e que nós dessemos um significado de cura, um significado de descanso para essas temperaturas que nós alternamos. Então toda música que me fala do tempo tem um poder em mim. E essa música do Cristóvão Bastos, de vez em quando eu me pego no dia dizendo isso. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Gosto muito disso. O padre canta música profana e o ateu canta canto gregoriano no chuveiro. Eu adoro. Pois é, tá vendo? Acho que é por isso que a gente se deu bem. Não é verdade? Eu sempre lhe achei um homem muito honesto do ponto de vista intelectual. A oportunidade de escrever esse livro com você, claro, que nos deu uma proximidade antes dele acontecer, os nossos encontros lá no Rio, para que ele tornasse possível. Eu percebi que você é um homem que não tem receio de dizer o que lhe faz bem, ainda que de alguma forma possa parecer uma contradição para uma postura que você assumiu de um homem que não crê. Mas você de alguma forma tocou aquilo que de mais sagrado existe na religião, que é a beleza. Você é um homem adepto da beleza. Você admira o que é bonito. Não é à toa que você é um dos maiores entendedores de Shakespeare, né? Você tem um zelo pela literatura. A literatura lhe fala alto ao coração. Então, eu acredito que esses textos belíssimos que nós temos dentro do contexto oracional sempre lhe falarão ao coração, porque são belos. Já está salvo por aí. Já escrevi uma vez que no fim de tarde, no colégio católico que me formou, São José em São Leopoldo,
A minha professora de piano, a irmã Luísa, gostava de tocar ao órgão músicas que até hoje eu acho bonitas, e a luz entrava nos vitrais azuis, iluminava o órgão e nós cantávamos coisas como Pan de Língua, ou Tantum Ergo, ou Panis Angélicos. Panis Angélicos. E aí, naquilo para mim, era, naquela ocasião, criança, a música e a arte eram Deus. E depois, meu pai vinha nos buscar, íamos para casa, era um mundo feliz, e era um mundo que vivia essa felicidade, mas muitas, talvez fosse, né? Mas... Aliás, eu posso fazer um parênteses nisso aí? Você está dizendo, isso me reporta a uma preocupação que eu tenho, que Deus ficou, muitas vezes, refém. Claro, o tempo todo a nossa inteligência impõe muitos sacrifícios à ação de Deus em nós, né? Eu, como um líder religioso, limitado do ponto de vista estético, eu posso não ter sido educado para a beleza, então eu, como um líder religioso que não tenho essa vocação à beleza, posso reduzir Deus a essa miséria que eu sou, de não ter muita aptidão para lidar com a beleza. Se eu não curei isso e me tornei um homem religioso, se eu não me eduquei para ter uma relação bonita com as coisas belas, uma relação fecunda, eu vou impor isso a quem me ouvir. Se eu não tive um cultivo intelectual, se eu não estudei o suficiente para me tornar padre, para me tornar um líder religioso, eu vou impor esse limite a Deus. Ele vai falar em mim, através de mim, mas com os limites daquilo que eu não busquei. Eu não fiz o dever de casa. E às vezes eu tenho um incômodo muito grande em perceber que o tosco tem prevalecido, que lamentavelmente aquilo que nós apresentamos como algo sagrado anda escasso de beleza, de bom gosto, de liturgia, né? Às vezes eu ligo alguns programas de televisão que se dizem religiosos, eu falo, meu Deus do céu, onde tu estás nessa história? A nossa linguagem, muitas vezes, pragmática, sem nenhum zelo pela beleza, com a beleza, uma linguagem toma lá da cá, né? Uma linguagem que beira a mágica, que espanta o mistério, retira toda e qualquer possibilidade daquela experiência ser simbólica, porque não precisa ser explicada. Eu me lembro que nas liturgias que eu acompanhava, às vezes, né, eu via naquela procissão do ofertório, eu acho que você tinha isso quando era católico, o pão e o vinho. Aí o comentarista faz o comentário lá, né, para nos intronizar no significado do pão e vinho. A vela, que significa, eu falei, meu Deus, destruiu todo o significado da vela, porque a partir do momento que você explica um símbolo, ele fica restrito àquilo que porcamente você explicou dele. O símbolo, ele vai sugerir aquelas pessoas que estão ali, e cada um, de acordo com as possibilidades que tem, ter uma verdadeira experiência mística com aquele símbolo. E às vezes eu vejo Deus excessivamente explicado, Deus excessivamente lógico, Deus excessivamente pautado no mau gosto, no tosco, no grosseiro. E aí eu fico pensando, às vezes até um espetáculo mesmo, de muito mau gosto, de curas, disso, daquilo. Não há mistério, né? E o fascinante em Deus é justamente o seu mistério. A definição da vela como símbolo da fé é tradicional, mas eu gosto de uma definição moderna, que é a essência do cristão, afinal, para iluminar os outros, ela queima de si e desaparece ao final, tendo cumprido sua missão. Eu sou um bom comentarista litúrgico de novo. E ainda tem ressurreição nela, né? Porque ela pode ser, ela pode voltar a iluminar depois. Se trata do círio que tem que ser de cera de abelha, o preço, meu amigo, o preço da cera de abelha, você não sabe. Não é. Por isso a gente não tem o cheiro bom dela quando a gente acende. Tem que botar uma parafininha. Parafina mesmo. Porque é caro, Eu acredito, sempre acreditei, estudo muito a vida de santos, escrevo sobre isso. Santos como São Felipe Neri, que falam que Deus está próximo da alegria, ou o seu padroeiro, né, o cura d'Ars, São João Maria Vianney, que se referia sempre a Deus como o bom Deus, le bon Dieu. E
concentrou tanto essa bondade que, apesar da sua limitação intelectual, ele acabou transformando Ars em um centro importante, até hoje está lá enterrado ou visível ao público até hoje. Eu gosto dessa tratamento em que eu não projeto minha dor em Deus e não afasto as pessoas através da minha limitação ou da minha fealdade. Não imponho, né? E eu gosto da ideia do silêncio, né? Hoje mais do que nunca, né? Fiz 2 vezes exercício Santo Inácio, passei 30 dias sem conversar com ninguém. Que saudades que eu tenho desse longo silêncio hoje, que a gente tem que falar e faz parte da nossa função falar. E, bem, aqui vocês tiveram acesso a mais uma sessão em pleno dia de Corpus Christi, essa festa que os católicos lembram a presença real de Cristo na Eucaristia, uma das identidades do catolicismo, celebrada com procissões e com milagres, como o milagre lanciano e assim por Lanciano, que mostram a hóstia transformada em carne e assim por diante. Então, foi um grande prazer, aprendi, toquei mais em várias questões que nós sempre debatemos, tivemos juntos em tantos momentos. Eu lembro em particular de um que, prestes a falar deste livro no Rio de Janeiro, a minha mãe e a sua estavam muito mal. E fragilizadas, né? E no caso da minha, minutos antes da palestra, a minha entrou para cirurgia. Então, naqueles momentos que você tem que tirar quase uma teatralidade para poder ser um profissional que vai atender pessoas que foram lá e não querem saber disso, querem saber do conteúdo do texto. Esse lado humano que sempre nos aproximou, né? Então, beleza. Eu agradeço muito, Padre Fábio, lembro as pessoas que nos acompanham, que daqui a pouquinho o Igor vai postar um vídeo que eu fiz sobre memória e história. O vídeo faz a pergunta se estátuas devem ser derrubadas, se estátuas devem ser atacadas, né? É uma reflexão como historiador. Daqui a pouquinho vai ter o vídeo aqui no Prazer Carnal, e que vocês continuem nos acompanhando. Semana que vem nós vamos ter aqui um grande amigo meu, o ator Lombardi, e vamos discutir fama, exposição à mídia, e o Rodrigo é bom para discutir isso, está se tornando um grande apresentador, além de ser um excelente ator também, né? E então agradeço mais uma vez e que vocês possam aproveitar, ver, gravar, debater, que vocês concordem, discordem dessas conversas que são marcadas pelo afeto e não pela necessidade de lacrar, para usar o verbo tão contemporâneo e tão horroroso, tão horroroso desse sentido. Muito obrigado, Padre. E um bom fim de feriado de... Prazer Carnal. Minas, é um milagre aqui da presença em 3 estados ao mesmo tempo. E até a semana que vem no mesmo horário. Muito obrigado.